Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, a nossa aula de hoje será a resolução de uma lista de exercícios falando sobre campo elétrico. Nessa lista de exercícios tem algumas questõezinhas que vão envolver alguns cálculos e algumas questõezinhas que são mais teóricas, tá certo? Para a gente discutir um pouco mais a teoria sobre o campo elétrico, beleza? Então vamos lá. Para começar, a questão 1, ela diz para a gente o seguinte: a figura abaixo representa uma carga Qzão e um ponto P do seu campo elétrico, onde é colocada uma carga de prova Qzinho. E aí ele traz essa figura, tá certo? E aí ele fala o seguinte: analise as afirmativas abaixo, observando se elas representam corretamente o ponto de atuação e o sentido do vetor campo elétrico em P e da força elétrica que atua sobre a carga Qzinho, tá certo? E aí ele traz uma figura, nessa figura ele traz essas 4 situações, e aí a gente vai analisar essas 4 situações e vamos observar se essa figura está realmente de acordo com o que está sendo proposto em cada uma delas, tá certo? Tudo isso a partir dessa análise da figura inicial. O que é que ele diz para a gente nessa figura inicial? Que eu tenho uma carga Qzão nesse ponto, tá certo? Que aí a gente vai analisar para cada situação se essa carga Qzão é positiva, se essa carga Qzão é negativa. E nesse ponto P, que está dentro do campo elétrico criado pela carga Qzão, ele colocou uma carga de prova. Aqui nesse ponto ele colocou a carga Qzinho, tá certo? Então nós temos um campo elétrico criado pela carga Qzão, e dentro desse campo elétrico, nesse ponto P aqui, nós colocamos uma carga Qzinho. E daí agora nós vamos analisar cada uma dessas situações para a gente observar se de fato isso que está indicado aqui em cada uma das alternativas é verdade ou não. Como assim, Ednan? Vamos lá. Vamos analisar a primeira informação. Vou trazer de novo a figura para cá, certo? Para a gente observar, fazer a nossa análise e observar se está conivente com a afirmação da questão, tá certo? Olha só o que nós vamos fazer. Então nós temos a carga de prova, aqui está a minha carga Qzão, ok? E aqui nesse ponto eu vou colocar a minha carga Qzinho, tá certo? Aqui eu vou colocar a carga Qzinho, aqui é o ponto P, onde eu coloquei a carga Qzinho, tá certo? Essa figura, estou desenhando ela aqui novamente para a gente fazer a análise de acordo com as informações do primeiro item aqui da questão. Ele diz o seguinte, ó, nessa primeira informação, nesse primeiro item aqui, ele manda a gente analisar levando em consideração que a carga Qzão é maior do que zero e a carga Qzinho é menor do que zero. Vamos lá, pessoal. Se uma carga ela é maior do que zero, independente do valor dela, nós sabemos que ela vai ser uma carga positiva. Concordam comigo? Então, se a carga Qzão é uma carga maior do que zero, ela é uma carga positiva. Coloquei aqui. A carga Qzinho, ele está dizendo aqui para a gente que ela é uma carga menor do que zero. Se essa carga Qzinho é uma carga menor do que zero, então ela vai ser uma carga negativa. Beleza, primeiro ponto da análise eu fiz. Eu sei que a carga Qzão é uma carga positiva e a carga Qzinho é uma carga negativa. Agora vamos analisar a direção e o sentido do campo elétrico e da força elétrica, beleza? Vamos lá, primeiro a força elétrica. A força elétrica é fácil da gente analisar. Por que é fácil? Porque nós já sabemos que se eu coloco duas cargas elétricas próximas uma da outra e vai haver uma interação entre elas, essa interação, essa força que vai existir entre essas duas cargas, ela pode ser uma força de atração ou pode ser uma força de repulsão. Isso depende apenas de quê? Dos sinais das duas cargas. No caso, se a carga Qzão é uma carga positiva e a carga Qzinho é uma carga negativa, significa que a força entre elas duas
vai ser uma força de atração. Então aqui, ó, a força entre elas vai ser uma força de atração. Desenhei a força, tá certo? Desenhei a força. Por que eu desenhei apontando para cá? Porque a força entre essas duas cargas vai ser uma força de atração. Porque uma é positiva e a outra é negativa. Agora, o campo elétrico. Pessoal, eu falei para vocês uma análise simples para a gente fazer a respeito do sentido do campo elétrico. Observe aqui, ó. Observe aqui. Se essa carga é uma carga positiva, o sentido do campo ele vai apontar saindo da carga. Ó, aqui está o sentido do campo elétrico. Tá certo? Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque quando essa carga é positiva, o sentido desse campo vai ser saindo da carga, apontando para lá, afastando da carga que criou o campo. Não estou fazendo análise pela carga Qzinho, estou fazendo análise pela carga Qzão. Se a carga Qzão é uma carga positiva, o campo elétrico é de afastamento. Ele está apontando, se afastando da carga. Então, o campo elétrico vai apontar para lá. Perceberam? Então, olha só. Aqui está feita a análise, ok? De acordo com essas duas informaçõezinhas que ele deu aqui para a gente. Tá certo? E aí agora, vamos observar a análise que a gente fez com a afirmação da questão. Está coerente? Está batendo? Sim, Edna, a força está apontando para cá, o campo está apontando para lá. A força está apontando para cá, o campo está apontando para lá. Beleza. Então, essa alternativa 1 aqui, ela é verdadeira. Ok? Vamos fazer de novo agora a análise, só que para a questão, pro item 2. Vou desenhar de novo. Aqui está a minha carga Qzão. Aqui, nesse ponto, está a minha carga Qzinho, no ponto P. E eu vou de novo analisar de acordo com essas duas informações. Primeiro, a carga Qzão é uma carga maior do que zero, ou seja, a carga Qzão é uma carga positiva. A carga Qzinho é uma carga maior do que zero. Então, a carga Qzinho também é uma carga positiva. Beleza. De onde eu tirei isso? O que é positivo e o que é positivo? Aqui, ó. A carga Qzão é maior do que zero, a carga Qzinho é maior do que zero. Logo, elas duas são duas cargas positivas. Agora vamos fazer a análise da força e do campo. Bom, a força, Adnan, essa carga é positiva, essa também é positiva. Se as duas cargas são positivas, a força entre elas é uma força de repulsão. Então, a força entre elas vai ser uma força de repulsão. Aqui em vermelho, desenhei a força. E agora em azul eu vou desenhar o campo. Fazendo a mesma análise que nós fizemos anteriormente. Para ser bem simples, tá certo? Esse aqui é um macete mais simples que eu vou mostrar para vocês. Se a carga aqui é positiva, o campo vai ser de afastamento. Então, a carga positiva, o campo elétrico vai ser de afastamento. Opa! E rapaz, Adnan, isso é possível? O campo elétrico e a força elétrica, os dois ficaram apontando na mesma direção e no mesmo sentido? Sim, isso é possível sim. Tá certo? Analisando aqui a nossa alternativa e observando o que foi dito no item 2, vamos analisar aqui, ó, o campo está apontando para lá, a força está apontando para lá. É conivente com a análise que nós fizemos? Sim. Então, o item 2 também é verdadeiro. Vamos fazer a análise agora do item 3. Vou tornar a desenhar a minha carga Qzão nesse ponto. Vou tornar a colocar a minha carga aqui no ponto P, a minha carga Qzinho, a minha carga de prova, e vamos de novo analisar a situação. Ele diz aqui agora que a carga Qzão ela é uma carga menor do que zero. Se ela é uma carga menor do que zero, ela é uma carga negativa. Ok? A carga Qzinho também é menor do que zero. Então, a carga Qzinho também é negativa. Agora, vamos fazer a análise da força e do campo. Pessoal, a força. Essa carga é negativa, essa também é negativa. Se as duas cargas são negativas,
Sinais iguais, a força é uma força de repulsão. É uma força de repulsão. Então, ó, vou apontar a força para lá. Aqui está representada a minha força elétrica. Ok? Agora, e o campo elétrico, Adnan? Adnan, você falou para a gente que, fazendo análise por aqui pela carga Qzão, se a carga Qzão é positiva, o campo é de afastamento. Se a carga Qzão é positiva, o campo elétrico é de afastamento. E se a carga elétrica for negativa? E se a carga for negativa, o campo vai ser então de aproximação. Então o campo vai ser apontando para a carga. Ó, quando ela é negativa, o campo é o campo de aproximação. Beleza? Então a força apontou para lá, o campo elétrico apontou para cá. Vamos analisar aqui na figura. O item 3, o campo elétrico está para cá, a força elétrica está para lá, igualzinho a nossa análise, igualzinho. Então, o item 3 também é verdadeiro. Para finalizar, vamos analisar o item 4. Da mesma forma, vou desenhar aqui minha carga Qzão, vou colocar lá no ponto P a minha carga de prova, Qzinho. Só que ele diz agora que a carga Qzão é uma carga negativa, menor do que zero, e a carga Qzinho é maior do que zero. Então a carga Qzinho ela é positiva. E aí lá vou eu analisar de novo. Carga positiva, carga negativa. Perdão, carga negativa, carga positiva. Sinais opostos, então a força entre elas é uma força de atração. A força, vou desenhar aqui em vermelho, ó, a força é uma força de atração. E o campo elétrico, Adnan? Você me disse que se a carga é negativa, o campo é de aproximação. Então, o campo elétrico aqui, ó, ele também vai apontar para cá. Aqui está o campo elétrico, a força elétrica e o campo elétrico. Deixa eu desenhar a representação aqui do campo elétrico, aqui embaixo, para a gente não fazer confusão. Aqui está o campo elétrico. Força elétrica apontando para cá, campo elétrico apontando para cá. Na figura está dizendo o quê? Força elétrica apontando para cá, campo elétrico apontando para cá. Está conivente? É verdade? É sim. Logo, o item 4 também é verdadeiro. E aí eu vou para a minha questão e observo que a afirmação correta é a letra A, que diz que todas as afirmações são verdadeiras. Ok? Então, letra A. Ok? Beleza? Deixa eu sair da frente para que vocês possam fazer a análise de vocês, copiarem, para que vocês possam responder aí, copiar no caderno de vocês, fazer o print aí da informação, tá certo? E nós já iremos passar para a questão número 2. Ok? Beleza, beleza, beleza. Então, continuando, vamos para a questão 2 agora, da nossa lista de exercícios. E essa questão 2, ela diz a gente o seguinte. Sobre uma carga elétrica de 4,0 vezes 10 a menos 6 coulombs, colocada em um certo ponto do espaço, age uma força de intensidade 0,80 N. Desprezando as ações gravitacionais, a intensidade do campo elétrico nesse ponto é... Pessoal, vamos lá. Vamos reconhecer, vamos identificar as informações que ele deu na questão para a gente. Primeiro ele diz, sobre uma carga elétrica de 4,0 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, colocada em um ponto do espaço, age uma força elétrica. Então, se essa carga que eu vou colocar dentro desse ponto no espaço, tá certo? Onde vai passar a agir sobre ela uma força elétrica, então ele está me dizendo que essa carga não é a carga que criou o campo, é a carga de prova. Perceberam? Por quê? Então, olha só, eu tenho a carga Qzão, que está aqui, que criou o campo elétrico ao seu redor. Está aqui o campo elétrico criado pela carga Qzão. E dentro desse campo elétrico, em um ponto qualquer, eu vou colocar uma carga, ó, que ele diz, vou colocar uma carga num ponto qualquer no espaço,
onde vai passar a atuar sobre ela uma força de intensidade 0,80 newtons, ou seja, essa carga que eu coloquei aqui dentro, que eu coloquei dentro desse campo no espaço, é a minha carga de prova, é a minha carga Qzinho. Quando ele fala dessa carga aqui, ele geralmente se refere assim, a uma carga elétrica que gera ao seu redor um campo elétrico de intensidade, tantos newtons por coulomb, tá certo? Então, quando ele está se referindo à carga que gerou o campo elétrico, ele fala nesse sentido, ele fala mais ou menos dessa forma, tá certo? Então, nesse caso, a informação que ele deu para a gente é o valor da carga elétrica Qzinho, que foi colocada dentro do campo. A partir do momento que foi colocada dentro desse campo, passou a existir uma força sobre ela. Essa força é uma força de intensidade 0,80 newtons. O valor da carga Qzinho, que ele passa aqui para a gente na questão, é de 4,0 vezes 10 a menos 6 coulombs. Unidade de medida da carga elétrica, coulombs. E ele pede para a gente determinar a intensidade do campo. Essa é facinha, essa daqui é belezinha. Dessas aqui a gente não pode perder uma na avaliação. Por quê? Porque nós já sabemos que, vou responder aqui, ó, o campo elétrico é igual à força dividido pela carga Qzinho. O campo elétrico vai ser igual à força, ele me disse que é 0,80, dividida por Qzinho, que é 4,04, vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Isso é igual, respondendo aqui, ó. Para facilitar a minha vida aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 0,80 numa potência de base 10. Como é que eu faço isso, Adina? Eu passo minha vírgula, duas vezes. Então vai ficar 80, ó para cá, ó, o que eu fiz. Vou fazer em vermelho para vocês verem o que foi que eu fiz. Passei a vírgula aqui, ó, duas vezes. A minha vírgula passou lá para frente. Então vai ficar 80 vezes 10 elevado a quem? Eu passei a vírgula duas vezes, então elevado a 2. Eu passei a vírgula duas vezes para a direita, então menos 2. Dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Ok? Logo, nosso campo elétrico vai ser igual 80 dividido por 4, agora ficou fácil, 20 vezes 10, ó a potência de 10 agora, ó. Aqui embaixo eu tenho o expoente, ó, menos 6. Vou jogar esse menos 6 lá para cima. Só que na hora que eu jogo ele lá para cima, ele vai vir com o sinal invertido, mais 6. Logo, menos 2 mais 6 é igual a 4 positivo, não é verdade? Então, o meu expoente aqui, ó, vai ser igual a 4. O campo elétrico é igual a 20 vezes 10 a quarta. Qual é a unidade de medida do campo elétrico? Newton por coulomb. E aqui nós fechamos a questão 2. Simples assim, sem muita dor de cabeça, sem muita complicação. Tá certo? Deixa eu sair da frente para vocês fazerem o print, ou fazerem a anotação, porque eu já estou voltando para resolver a questão 3, que é bem parecida com essa questão 2, bem parecida mesmo, tá certo? Na questão 3 da nossa lista de exercícios, ele diz o seguinte, ó. Uma carga elétrica pontiforme com 4 vezes 10 a menos 6 coulombs é colocada em um ponto P, ó, tá vendo de novo? Ela é colocada lá dentro de um ponto P, em um ponto P, no vácuo, que fica sujeita a uma força de intensidade 1,2 newtons. Aí ele pergunta o campo elétrico nesse ponto P. Então, ele me deu de novo a carga que foi colocada dentro do campo, a carga Qzinho, que ele me disse mais uma vez é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs.
e que nesse ponto ele fica sujeito à ação de uma força elétrica, agora de intensidade 1,2 newtons. E de novo ele quer o campo, facinho também, igual à anterior. Se eu quero descobrir quem é o campo elétrico, conhecendo essas duas informações, eu tenho que força dividido pela carga. O campo elétrico ele vai ser igual, quanto é a força nesse caso? 1,2 dividido pela carga Qzinho, 4 vezes 10 a menos 6. Logo, o nosso campo elétrico vai ser igual. De novo, para facilitar a minha vida, vou transformar aqui em cima em uma potência de base 10. Como é que a gente faz isso, Adnan? Eu vou passar essa vírgula uma vez para lá. Então vai ficar 12 vezes 10. Adnan, você passou a vírgula quantas vezes? Eu passei a vírgula apenas uma vez para a direita. Então, meu expoente menos 1. Dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Mais uma vez, o campo elétrico vai ser igual 12 dividido por 4, 3, vezes 10. Agora venham comigo de novo no expoente da potência. Aqui embaixo eu tenho menos 6. Vou jogar lá para cima. Na hora que eu jogo lá para cima, então ele vai vir mais 6. Menos 1 mais 6 é igual a 5 positivo. O expoente aqui vai ser igual a 5. Unidade de medida do campo elétrico, Newton por Coulomb. Olha que facinho, tá certo? Essas são as mais tranquilas. Adnan, toda vez que for para calcular o campo elétrico, eu só vou usar essa fórmula? Tem a outra. Qual é a outra, Adnan? Que nós iremos ver lá na questão, lá no final. O campo elétrico é igual K, que é a constante eletrostática, que no VAC ela vale 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Qzão, dividido pela distância ao quadrado. Tem ela também, que nós poderemos utilizar para calcular o campo. Faremos lá, mais na frente, uma questão aplicando essa fórmula aí também. Tá certo? Saí da frente para vocês copiarem a questão 3, que já vou voltar para a gente responder a questão 4, tá certo? Beleza, pessoal? Então, retomando aqui a nossa lista de exercícios, vamos resolver agora a questão 4. Essa é uma questãozinha teórica, tá certo? Não vamos precisar fazer conta nenhuma para responder essa questão 4, e ela diz o seguinte, ele diz: em um ponto do espaço, aí ele vai dar para a gente as alternativas de o que pode acontecer em um ponto qualquer do espaço, tá certo? Em um ponto do espaço, o item 1, item, questão 4, item 1, vamos analisar cada um deles. Item 1, em um ponto do espaço, uma carga elétrica não sofre ação da força elétrica se o campo elétrico nesse local for nulo. Se o campo elétrico naquele ponto que eu vou colocar a carga elétrica de prova, se nesse ponto o campo elétrico for nulo, então nesse ponto não existirá força elétrica, ok? Então a alternativa 1, ela é certa, ela é verdadeira, ok? Então, se o campo, aqui está a minha carga que criou o campo, aqui está o meu campo elétrico. Se porventura, no ponto desse campo, esse campo for nulo, for igual a zero, então não vai existir força elétrica dentro desse campo. Adnan, pode existir pontos dentro desse campo elétrico que esse campo é nulo? Tem sim, existem. A gente vai analisar isso mais adiante, tá certo? Mas se esse campo nesse ponto for nulo, a força não vai existir força elétrica naquele ponto dentro do campo onde o campo elétrico for nulo. Beleza?
Bom, vamos lá. Item 2. No item 2 ele fala o seguinte, ó. Em um ponto do espaço pode existir campo elétrico sem que exista força elétrica. Em um ponto do espaço pode existir o campo elétrico sem que exista força elétrica? Verdade ou falso? Certo ou errado? Isso é certo. Peraí, Ednan, como é que pode existir o campo elétrico sem existir força elétrica? Pessoal, eu coloquei aqui a carga de prova Qzão, tá certo? Digamos que essa carga de prova seja uma carga positiva, beleza? Criou esse campo elétrico aqui, tá lá, beleza, tá existindo, normal. Se eu colocar uma carga de prova Qzinho aqui dentro, uma carga Qzinho aqui negativa, vai existir uma força entre elas duas? Vai. Essa força vai ser de atração ou de repulsão? Vai ser de atração, porque são sinais opostos. Mas se eu tirar essa carga daqui, a carga Qzão vai morrer por conta disso? Ela vai deixar de existir porque ela está sozinha ali? Não, ela vai continuar existindo. Ela está aqui, tem o campo elétrico lá, ela está lá aguardando. Se alguma carga de prova ou uma outra carga qualquer entrar aqui, vai existir uma força entre elas? Vai. Mas se não existir nenhuma carga aqui dentro, como é que vai existir força entre elas? Não tem força nenhuma atuando nesse momento, enquanto a carga está aqui sozinha, tá certo? Então, como ele coloca aqui, ó, no item 2, ele diz, pode existir campo elétrico sem que exista força elétrica? Pode sim. Aqui, ó, a carga Q criou o campo elétrico, mas não tem ninguém para ela interagir. Se não tem ninguém para ela interagir, então não tem força elétrica atuando nesse momento, tá certo? Item 2, verdadeiro. O item 3, ele vai dizer para a gente o que? Vamos lá. Em um ponto do espaço, sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá a ação de uma força elétrica. Sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá a ação de uma força elétrica? Nem sempre. Essa alternativa, ela é falsa. Por que, Ednan? Porque ele está afirmando para a gente aqui que sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá a ação de uma força. Analisa comigo aqui, de novo na minha figura. Aqui está a carga Qzão, não está? Criou o campo elétrico, não criou? Existe essa carga? Existe. Existe o campo? Existe. Está existindo alguma força atuando aqui sobre ela nesse momento? Não. Por que não? Porque não tem nenhuma outra carga aqui para exercer essa força sobre ela. Então, nesse momento, a carga existe, o campo existe, mas não existe nenhuma força atuando sobre ele. A carga pode existir. Agora, se eu falar para você, vai existir aqui essa carga e não vai ter o campo elétrico, aí é diferente. Porque se a carga existe, então existe o campo dela. Esse campo pode até ser um campo nulo, mas existe o campo elétrico dela. Se o campo elétrico dela existe, então ela pode estar sujeita à ação de uma força ou não. Pode estar sujeita à ação de uma força se eu colocar alguma carga aqui dentro. Se eu não colocar, então essa carga Qzão não estará sujeita à ação de nenhuma das forças. Tá certo? A nenhuma força. Logo, a alternativa correta na questão 4 vai ser letra D de dado. Beleza? Simples assim. Só uma análisezinha teórica para a gente discutir aí essa questão. Ok?